diária desta semana, semana de 14 a 18 de setembro, páginas 86 até 91. Trabalho, indústria, o custo para a natureza. Além de fabricar produtos, a indústria gera empregos e renda para seus funcionários. Para produzir um brinquedo, por exemplo, são necessários diferentes profissionais e várias etapas de trabalho, até ele finalmente ficar pronto. Alguns brinquedos podem ficar até 1 ano em produção, ou seja, desde o momento em que são imaginados até chegarem às lojas prontos para serem vendidos. A atividade industrial também gera empregos indiretamente para as pessoas que trabalham vendendo esses mesmos produtos. Então, observe aí e leia as etapas da produção dos bonecos, né? Como é feito. Entretanto, a atividade industrial tem um lado negativo, o impacto sobre o meio ambiente. A fumaça que sai das chaminés das fábricas podem conter gases que fazem mal para os seres vivos. Existem indústrias que liberam também resíduos químicos que contaminam os mananciais, impactando a vida de animais e de pessoas que dependem dessas fontes de água para viver. Daí a importância das leis de proteção ambiental, que buscam proteger o meio ambiente dessas e de outras ameaças. A reciclagem de materiais também pode diminuir o impacto ambiental negativo das indústrias. Então, observe aí com bastante atenção essa fotografia, né? As indústrias químicas e de siderurgia têm alto potencial poluidor, apesar de muitas delas contarem com programas de redução do impacto ambiental. Então, observe aí na fotografia a quantidade de fumaça, né, que essas indústrias estão soltando. Aí responda as questões. Em sua opinião, essa indústria tem impacto negativo ou positivo sobre o meio ambiente? Então, observando a fotografia, dá a impressão que essa indústria tem impacto negativo, né? Já que está emitindo vários gases tóxicos e fumaça que polui o ar. Que tipo de poluição é mostrada na foto? Então, a poluição do ar, né? Desembaralhe as letras e descubra o nome do processo que reaproveita produtos que foram utilizados e depois transformados na indústria. Então, a palavra é reciclagem. Então, aqui na página 88 tem um texto contando a história de uma cidade aí, né? A respeito da poluição industrial. Cubatão é um município do litoral paulista, onde se concentram diversas indústrias, principalmente indústrias químicas e de petróleo, né? Hoje essas indústrias contam com modernos sistemas de controle de poluentes, mas nem sempre foi assim. No início da década de 1980, Cubatão ficou conhecido como Vale da Morte e chegou a ganhar o título de cidade mais poluída do mundo, né? Nessa época, cerca de 30 mil toneladas de poluentes eram despejadas no ar por mês. Em 1983, foi implantado no município um plano de recuperação ambiental, envolvendo a população, o governo e as indústrias. O governo passou a medir e a monitorar a qualidade do ar e impôs metas de redução de poluentes. As indústrias tiveram de instalar filtros e outros processos para controlar a poluição. Em menos de uma década, 95% da poluição já estava sob controle. Rios, fauna e flora foram recuperados e a saúde da população melhorou. Quais foram os sinais de degradação ambiental e os problemas de saúde causados pela poluição industrial em Cubatão no início da década de 1980? Os rios estavam mortos e os animais, como peixes, pássaros e insetos, não conseguiam sobreviver. Havia casos de bebês nascidos com deformidades ou sem cérebro. Que medida foi necessária para que Cubatão deixasse de ser conhecida como Vale da Morte e passasse a ser vista como cidade exemplo de recuperação ambiental? Então, foi necessária a colaboração entre população, governo e indústrias,
para conceber e executar um plano de recuperação ambiental, que estipulava metas de despoluição para as indústrias de Cubatão. Então, na terceira, identifique aqui, né, na nossa cidade ou no estado que a gente vive, alguma indústria, pode pesquisar na internet, em jornais, revistas, e o que é feito, né, o que essas indústrias fazem para diminuir a poluição. Aí aqui vamos retomar um pouquinho, né, a respeito de indústria, que é o nosso assunto destas aulas. Então, os operários trabalham de 10 a 14 horas por dia, sem direitos como férias e salário mínimo. Então, isso é letra A, porque lá há 100 anos, né, bem no passado. Em muitas indústrias, os operários contam com a ajuda da tecnologia para realizar seu trabalho com mais segurança. Letra B, nos dias de hoje. A mão de obra das fábricas é composta de adultos e crianças. Isso também é lá no passado, né? Então, letra A, há 100 anos. Depois vocês vão ter aqui um infográfico, né? Que é essa imagem aí, que é um texto junto com figuras, né? É um tipo de gênero textual que mistura imagens e informações. Então, nós temos aí como é feito o processo de reciclagem pelos catadores, né? Tá explicando aí, vocês podem observar todo o processo. E quando é feito pelo caminhão, né, de limpeza urbana, como que eles recolhem esse material e chega até o ponto de reciclar. Qual é a matéria-prima do processo ilustrado? Então, o material reciclável que é recolhido na rua, em lixões ou nos condomínios, pelos catadores ou os caminhões de coleta. Dê um título para o processo representado, né? Então, dá um título para esse texto. Então, pode ser a transformação do lixo, a transformação do resíduo em matéria-prima, né? Aí é uma resposta pessoal e aí tem algumas ideias para vocês colocarem aí um título nesse texto. E aqui, então, uma autoavaliação, vocês vão estar lendo aí a frase, por exemplo, entendi o papel da indústria no mundo moderno? Então, se você entendeu bem, né, a importância das indústrias para a nossa vida atualmente, você coloca aí um X nessa carinha feliz. Se você entendeu mais ou menos, ainda tem algumas dúvidas, você põe na carinha em dúvida. E se você não conseguiu entender, você coloca um X na última carinha aí. Então, essa é uma atividade pessoal também para você ir avaliando se você está conseguindo entender as aulas ou não, certo? Então, essa foi a nossa aula de história desta semana.